Olá, queridos irmãos, este é o programa denominado Sermões Bombásticos. Na verdade, não é bem um programa, mas como em televisão tudo denominamos como programa, então esse é o programa Sermões Bombásticos, que trago aqui para a edificação do povo de Deus e até mesmo também para a salvação dos eleitos do Senhor. Gostaria de ler neste momento o texto de João, capítulo 8, versículo 31, onde encontramos ali sobre a verdadeira liberdade. Dizia, pois, Jesus aos judeus que lhe haviam crido: se vós permaneceis em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu vou meditar nesta hora com os irmãos e amigos de todo o Brasil e, quiçá, do mundo. Você pode mandar também para os seus queridos em outros países. Vou meditar sobre os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Bem, nós sabemos que discípulo é um seguidor, e aí qualquer pessoa pode ser um discípulo. Contudo, os discípulos especificados na Bíblia como discípulos propriamente de Jesus Cristo são diferenciados por fatores que ele estabeleceu. E aqui é o texto que lemos, a base para isso. Comecemos bem com essa palavra discípulo. Ela não é novidade, ela diz respeito aos seguidores de Jesus mais próximos, aqueles 12. Mas não eram só 12, eram também 70 e muitos outros. E quando lá em Atos nós temos a descida do Espírito Santo, já passou de 4 ou 5 mil pessoas como discípulos do Senhor Jesus. Temos entendido que se trata de um seguidor. Discípulo é um seguidor, né? Um seguidor. João Batista também tinha discípulos. E quantos são seguidores de outras pessoas? Hoje existem chamados seguidores da internet. De certa forma são discípulos, que estão se deixando orientar por alguém que tem uma certa notoriedade em um meio de divulgação. É um seguidor, sim, de fato é. Mas não só. O discípulo não é só um seguidor. É aquele que segue a um líder, alguém que lhe excede e bastante. Excede bastante aos seus seguidores. É alguém que tem uma expressão, que tem ideias melhores, que tem ensinos favoráveis, que conduzem o indivíduo por caminhos novos. Enfim, é alguém notável. Esse notável nem sempre necessariamente é uma pessoa muito importante, mas é uma pessoa que é importante para o seguidor. E aí as pessoas seguem outras de acordo com seus interesses, de acordo com a sintonia quanto às suas ideias. O discípulo é aquele que segue alguém na intenção de aprender, na intenção de crescer, na intenção de se identificar com essa pessoa, tanto no jeito de ser, andar, vestir ou até nos pensamentos e, sobretudo, nos pensamentos. No caso que nós estamos considerando aqui, até nos apresentamos como discípulos de Cristo. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus, certo? Mas você também, meu querido irmão, minha querida irmã, sobretudo ilustre pastor, líder, presbítero, diácono, pregador, enfim, tantos quantos se apresentam servindo ao Senhor. Nós estamos aprendendo na intenção de crescer e, em crescendo, nós possamos influenciar os outros a seguir o mesmo caminho. E isso é maravilhoso. No caso, até nos apresentamos como um discípulo de Cristo e muitos verdadeiramente o somos. Você deve ser um discípulo de Cristo Jesus. O seu pastor o é. A sua esposa pode ser uma serva de Deus. Todos aqueles que servem a Deus, servem seguindo ao seu Filho Jesus Cristo. Então, são discípulos. Contudo, para que se reconheça alguém como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, o tal tem que demonstrar certas coisas, certas atitudes, certas posturas, certas condições. Primeiro, o verdadeiro discípulo, no caso de Jesus, não é alguém que se oferece para sê-lo. Interessante. Olha lá, selo é do verbo ser, e não aquela coisinha que se colava antigamente em uma correspondência, não. Não é alguém que se oferece para ser um discípulo. Ele é convidado. Mais do que convidado, é convocado. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, convidou alguns que não aceitaram. Convidou a um que, tendo muitas riquezas, deixou para lá, não o seguiu. Mas outros largaram tudo que tinham, um futuro pela frente, e o seguiram, diríamos assim. A Bíblia diz: não escolhestes vós a mim,
mas eu a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, irmão, é verdadeiramente um convocado, um chamado. A irmã é uma chamada para ser discípulo. Se foi chamado para ser discípulo, você tem obrigações dentro desse discipulado. Jesus Cristo não chamou aqueles 12 ao léu, sem interesse algum. Ele foi específico. E muitos deles ali tiveram funções bem conhecidas, bem direcionadas na vida. Até Judas, ele estava ali com um objetivo. E o objetivo era traí-lo. Ele precisava que alguém do seu meio o traísse. E ele buscou um filho da perdição. Claro que Judas não era um discípulo de coração, mas era um seguidor por interesses. Acontece que neste mundo também há muitos seguidores por interesse. Seguem a Jesus não pelo que Jesus tem de bom ou que ele quer, ou o que ele quer fazer com essa pessoa, que é preparar para dele tirar produções para o reino de Deus. Segue na esperança de se dar bem no reino de Deus. São discípulos também, mas são discípulos de qualidade tremendamente duvidosa. Mais do que duvidosa, nefastas, perigosas. Então, irmão é um chamado, a irmã é uma chamada. Que bom, você é um discípulo. Você atendeu o chamado para a salvação? Ótimo. Eu atendi o chamado para a salvação quando eu tinha 9 anos de idade e continuo discípulo de Cristo até hoje. Estarei servindo, se possível, na eternidade, do jeito que Ele quiser. Mas eu sou um discípulo, é claro. Então o irmão entende que precisa se dispor totalmente ao serviço do Senhor. Discípulo é isso, tem que se dispor, tem que se colocar, tem que abrir mão da sua vida, tem que abandonar os seus interesses, os seus objetivos pessoais para servir a Deus. Mas quando a gente olha para o lado e vê alguns obreiros, alguns líderes, algumas igrejas até, onde as pessoas estão se servindo do Evangelho, e são muitos hoje, eles se servem, eles não servem a Deus, se servem do reino de Deus, enriquecem no reino de Deus. Sei de uma autoridade, líder de uma igreja denominada evangélica, que tem uma mansão na Flórida, em Orlando, em Miami, aliás, que nem Trump tem igual, nem o atual presidente tem igual, dos Estados Unidos tem igual. Tão rico ele é. Peraí, isso é assim? Alguém viu um dos 12 discípulos, até mesmo Judas, que era ladrão, alguém viu algum daqueles 12 discípulos se enriquecendo na vida? Alguém viu um Spurgeon ficando rico? Alguém viu um John Luke ficando rico? Alguém viu Billy Graham fazendo fortuna, sendo milionário? Alguém viu que Fanini tenha deixado uma fortuna para trás, para os herdeiros? Não deixou nada. Sabe por quê? Porque ele era servo de verdade. Então o irmão entende que precisa se dispor totalmente ao Senhor Jesus? Sim, então você é um discípulo. Um segundo ponto, meu querido irmão, minha querida irmã que serve a Deus, é a primeira condição exigida para alguém se dispor a ser discípulo de Jesus. Primeira condição é crer de fato em Jesus. Crer de fato em Jesus não é acreditar na sua existência. Acreditar que ele veio ao mundo e dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não. Também não é acreditar que ele tenha sido poderoso, que curou, que ressuscitou homens, enfim. Não é só isso não. Crer em Jesus Cristo de fato. Os judeus, por exemplo, poucos eram os que tinham crido nele. Então é essencial que você creia em Jesus como? Como autoridade? Não, mas como Filho de Deus, o enviado para morrer pelos nossos pecados, pelos seus pecados. O que lhe chamou para uma obra. Jesus Cristo é esse que não apenas salvou, mas nos convoca para o reino de Deus, para a vontade, para o trabalho dele. Mas o que mais existe são discípulos fajutos. O que eu chamo de discípulos fajutos são, entre eles, o que citei agora há pouco, e tantos outros. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o que mais existe hoje são igrejas curandeiristas. Igrejas que propõem tudo, mas o que o verdadeiro interesse a motivar as coisas está no coração do homem, na vida, na matéria, nas suas riquezas, no seu reino em particular.
deixando muito a desejar quanto ao reino do Senhor Jesus Cristo. Esses discípulos fajutos não apresentam firmeza nas coisas que dizem que creem, porque eles, na verdade, estão administrando o ventre dele, estão administrando a sua vida, dos seus familiares. São discípulos voláteis. Hoje segue, amanhã talvez, e pouco depois somem. Quantos são os discípulos fajutos do Senhor Jesus que mudam de ideia até quanto aos princípios básicos da fé cristã? Há pouco tempo vimos um ex-pastor batista, embora continue usando o nome de pastor batista. Ele não é nem pastor, nem batista, nem coisa alguma séria, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Quando a Bíblia diz que maldito aquele que alterar qualquer coisa nela escrita. A Bíblia tem que ser atualizada, mas ser atualizada para se contextualizar com o quê? Com o mundo de hoje, com o pecado, com a concupiscência dos olhos e da carne. Isso é discípulo? Não, isso aí é um falso discípulo do Senhor Jesus. Alguém pode dizer, mas escrevia tão bem, pregava tão bem, era tão influente. Há um hino no cantor cristão que diz assim: muitos dos que corriam bem, de ti agora longe estão. Muitos que pareciam grandes servos do Senhor estão longe do Senhor Jesus a quem diziam servir, porque na verdade eles não eram discípulos. Eu estou falando sobretudo de crentes e até de pastores que têm essa postura de falsos discípulos. E quando se dispõem a ensinar na condição de apóstolos, ensinam veneno para o povo de Deus. Há uma outra coisa que eu quero considerar com os queridos irmãos, uma outra condição, uma outra exigência de Cristo Jesus, de Deus, portanto, em absoluto, para que alguém seja de fato o seu discípulo. Essa outra condição é que ele exige a permanência em sua palavra. O discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia tal qual ela foi escrita, não como gostaríamos que ela tivesse sido escrita. Tem muita gente que torce o texto bíblico para lá e para cá para tentar arrancar dele uma mensagem que lhe seja conveniente. Não! A Bíblia tem uma mensagem firme, segura, uníssona, e nós não podemos de maneira nenhuma flexibilizar os ensinos em cima de uma Bíblia alterada. Há muitos modelos de Bíblia por aí. Atualmente há uma enxurrada denominam então de versões da Bíblia. Não pode existir versão da Bíblia. Pode existir tradução, mas versão não. Versão é o que nós achamos que ela está dizendo. Está errado. Lendo agora há poucos dias, e bastante em face de um programa, de um trabalho que eu estou editando agora como livro, eu encontro em determinado lugar, isso assim, assim, assim. Vou ver no grego, koiné, em que ela foi escrita, a palavra é outra. Mas os seus tradutores, aqueles que vertem a Bíblia de acordo com os interesses, tentando facilitar o entendimento, corrompem o texto dizendo coisas que ele não diz, colocando coisas que ele não diz. Isso é atividade do diabo. Se tem alguém interessado em alterar a Bíblia, é o diabo e seus algozes. Então nós temos que permanecer na palavra de Deus. Essa é uma exigência que Jesus Cristo faz. Permanecer em sua palavra. Os irmãos podem dizer, mas parece óbvio, é lógico, tem que ser assim. Sempre foi assim. Do que se trata, portanto? Manter, isto quer dizer, firmado. Tem que estar com os seus pés travados na palavra de Deus. E, consequentemente, a sua boca, como discípulo do Senhor Jesus, não pode dizer outras coisas, senão aquelas que ele disse ou aquelas que ele diria, num contexto da Bíblia total. Não se trata de ficar balançando na palavra. Tem gente que adultera a palavra, interpreta do seu jeito, de acordo com a sua conveniência, só citando da Bíblia aquilo que é aceitável pela sociedade, pelos homens deste tempo. Não, nada disso. A Bíblia é o que é, a mensagem de Deus é uma só, e a verdade é que ele exige santidade dos seus discípulos, trabalho, engajamento, espírito de fato, o Espírito de Cristo em suas vidas. Há um pastor no Brasil, há vários,
mas cito um de origem batista que tem dito coisas medonhas. Um outro de origem presbiteriana que tem dito coisas até piores, consentindo inclusive com abominações. E nada nem ninguém me convence que ele mesmo não seja um abominável. Olhem bem, o abominável segundo a Bíblia. Se você não sabe, pergunta ao seu pastor. Se você é pastor, procura saber exatamente o que significa ser um abominável. Seria loucura, então? Não. Isso é incredulidade. Isso é um filho de Satanás que tenta se miscuir no rebanho de Deus em Cristo para desvirtualizá-los, afastá-los do caminho certo, do caminho feito para os crentes. Uma última consideração que eu quero fazer, última condição estabelecida por Cristo para os seus discípulos, é ser discípulo de verdade. Falei, mas para ser discípulo tem que ser de verdade. Não, mas muita gente é de mentirinha, né? Tem muitos pastores que não passam de profissionais do púlpito. Muitos pregadores que estão desempenhando um papel. São atores. Quando a gente vê uma novela, alguma coisa, um produto da televisão, especialmente da televisão que trata de entretenimento, a gente vê as pessoas falando de amor, de graça, pregando, discutindo, conversando sobre leis. Na vida do dia a dia são verdadeiros bandalhas. São verdadeiros criminosos, pornográficos, imundos, mas apresentam uma imagem para o público maravilhosa. Uma imagem de grandeza. Uma imagem de honestidade, de pureza, mas não é de verdade. A outra opção é sê-lo mentirosamente, ou seja, é uma mentira. E existe. E como existe? São crentes que parecem, mas não são. Não são crentes, não são seguidores de Jesus, são membros de igrejas aqui ou ali, pastores, bispos, apóstolos, diáconos, presbíteros, enfim, o que eles são não interessa. Mas não são crentes, consequentemente, parecem, mas não são. Parecem, mas não são. Jesus não quer, nem precisa de pessoas que pareçam crentes. Ao longo desse meu ministério, já com 53 anos, indo para 54, já vi muitos membros de igrejas que pareciam bons crentes. Só pareciam. Influentes, poderosos, interessantes. Alguns pregadores também fluentes, de palavra fácil, tido como um pregador modelo de expressão, de uso da linguagem, de acolhimento dos princípios hermenêuticos com sabedoria, mas um pilantra, um demônio, um cafajeste de primeira qualidade, pior até do que muitos incrédulos que conheci e conheço. Não, Jesus Cristo quer que nós o sirvamos e o sirvamos em verdade. Que tipo de discípulo você é, meu irmão, minha irmã, meu colega? Que tipo de discípulo, de pregador, de seguidor de Cristo? De um homem ou uma mulher colocada na vida para mostrar com o exemplo aquilo que Cristo fez. A obra de Deus por Cristo. Que tipo de discípulo você é? Medite, afine sua vida com Deus e o sirva em amor e em verdade. Que Deus nos abençoe e a todos vocês. Amém.